Olá, está começando mais um GabaCast, a sua conexão com conhecimento. E para dar continuidade à nossa série de Olho no Enem, a gente recebe hoje o Chegadinho e o Renato, que vão dizer para vocês o que vocês têm que ficar de olho na prova de Química. E aí, gente, o que essa galera tem que ficar de olho nessa prova? E aí, pessoal, animados? Como é que tá? Aqui é o Curso EGAB Colégio Gabarito, né? Já sabe quem faz a prova. Cara, um assunto que o pessoal não é que menospreza, a gente costuma não ter muita atenção, é aquela parte de química geral, né? Propriedades ali gerais da matéria, né? Então é importante conhecer ali o comportamento de uma matéria, propriedades gerais, né? Ter noção de ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, principalmente aquelas propriedades específicas físicas, né? Que vão auxiliar bastante em separação de mistura, que depois eu queria falar um pouquinho, mas eu ia perguntar para o Renato, isso é importante para classificar uma cadeia carbônica, Renato? Lá, Importante. propriedades. Nossa, importante demais, Chegadinho. Salve a todos, sejam todos muito bem-vindos. As propriedades gerais, elas são importantes demais também na propriedade de química orgânica, principalmente na classificação das cadeias, porque você pega, por exemplo, um hidrocarboneto. Ele é totalmente apolar. Então, quer dizer que ele é uma cadeia que não é solúvel em água. Então, lembre-se bem que todas as cadeias orgânicas que têm grupo funcional, elas vão ser polares. Podem ser pouco polares ou podem ser muito polares. Os hidrocarbonetos são totalmente apolares porque só tem carbono e hidrogênio. Existem algumas funções que serão mais polares até pela presença das ligações de hidrogênio. Então, as ligações de hidrogênio, álcool, ácido carboxílico, isso vai fazer com que a cadeia torne-se mais hidrossolúvel. Então, lembre-se, se a cadeia é hidrossolúvel, é porque a sua tendência natural é ser polar. Se ela for lipossolúvel, é porque ela tem uma apolaridade mais definida. E falando em propriedade, Chegadinho, é importante também, porque sempre aparece uma coisa no Enem, propriedades periódicas, que sempre aparecem. Então, dá uma olhada lá em raio atômico, energia de ionização, eletroafinidade, eletronegatividade, para onde que elas aumentam ao longo dos grupos e ao longo dos períodos da tabela. Isso eu acho importante também. Esse bate-papo nosso que me fez lembrar que eu, você, o Narlo aqui, era uma criança que fedia urina. Opa, sério, a gente fedia urina? A Sim. gente é da geração da fralda de pano, né? E tem tudo a ver com propriedades, ligações intermoleculares. O erro do aluno é querer achar que aquela ligação de hidrogênio é a mais fodástica e a mais forte de todas. Cuidado! Dentre aquelas três mais famosas, dipolo induzido, dipolo permanente, as famosas ligações de hidrogênio, é claro que essa tem mais em maior intensidade. E era o que acontecia quando a gente, né? Nós aqui de 40 e poucos, 30 e poucos, não sei. Gente lá, minha mãe tinha aqueles 7 conjuntos, acho que eram umas 21 fraldas de pano, né? E fralda de Nossa. pano, aquele Bordadas na pano, extremidade. aquela Né? fralda de pano interage ali com a umidade da urina por ligações de hidrogênio. Porém, né, cara, hoje você é uma geração que cheira mamãe bebê, né? Um cheirinho gostoso ali sempre, mesmo ali fez um xixizinho, mas fica cheirosinho. Porque ali, aí sim, você é mais sequinho, devido a uma interação mais intensa, né? Que é a chamada interação íon-dipolo. Toma cuidado com essa interação. Para com essa mania de achar aí, né? Que a ligação de hidrogênio é a mais fodástica de todas. Não, cuidado, só vou citar essa. Não vou nem citar a ligação iônica, né? A força eletrostática da ligação iônica, cuidado com essa interação íon-dipolo. Ocorre, já apareceu no Enem, né, cara? Quando você tem ali, né, uma molécula polar interagindo ali com um composto iônico, uma interação mais forte. Falar em interações e em propriedades, dá uma olhadinha em tratamento de água. Eu conheço muita gente que errou uma questão ano passado no Enem, aquela lá, onde que ocorre a maior separação da quantidade ali de sólidos? Muita gente marcou filtração. Cuidado que lá era decantação. Aquele tratamento de água, dá uma olhada lá naquelas principais etapas de tratamento de água, aquela adição de produtos químicos. Uma etapa química, né, chamada ali de coagulação. Na sequência, você dá uma mexidinha ali na água, né, para que ocorra ali a aglutinação das partículas sedimentáveis, formando flóculos gelatinosos de maior densidade, que vão auxiliar na etapa de decantação. Sabe aquela piscininha amor de chegadinho, né, quem foi meu aluno aí, tá? É na etapa de decantação que você separa a maior parte ali dos sólidos. Eu vou esperar essa grande quantidade. Eu tenho coragem de beber essa água? Velho, o que não mata engorda, né? Mas é bom dar uma filtrada ali, amar uma filtrada usando filtro com areia, pé de frente tamanho, carvão ativo, carvão ativado, principalmente para remover odores. E coloca cloro, né, cara? Aquela etapa de desinfecção, né? Adição de cloro. E é claro que por lei aqui a gente adiciona até flúor para prevenir ali a cárie dentária. Então são essas etapas sim, mais importantes, né, que a gente considera num tratamento de água. A coagulação, a floculação, a decantação, a filtração mais refinada e aquela cloração, desinfecção e até a adição de flúor aí, né? E uma É, correção de pH, né? é necessário uma correção de pH para ela chegar ali. Eu só não faço lá em casa que lá já sabe. A piscininha amor vai chegadinho, né, cara? Cara, ô Renato, e essa guerra aí da Ucrânia e da Rússia, né?
que já está há um tempo aí. Será que deu tempo dessa questão ser calibrada no Enem? Mas independente da guerra da Rússia e da Ucrânia, já foi assunto aí, essa diferença entre fissão, fusão. Será que é importante o Eu acho que é pessoal saber importante, disso aí? principalmente, ainda mais por causa da guerra, por causa do filme, né? Do Oppenheimer. Opa, vi 2 vezes. Então, assim, essa diferença na radioatividade entre fissão nuclear e fusão nuclear, pessoal, isso é importante demais. Além dos conceitos básicos de radioatividade, saber exatamente da partícula alfa, partícula beta, partícula gama, sobre suas massas, suas velocidades, seus poderes de penetração, seu poder ionizante, esses conceitos clássicos é muito importante sabê-los, e principalmente a diferença entre fissão e fusão nuclear. Não confunda. Os dois são exotérmicos. Os dois liberam calor. Só que o calor liberado pela fusão é muito maior. Lá na fissão, você tem um nuclídeo que vai ser bombardeado com um nêutron. Esse nêutron provoca uma desestabilização do núcleo. Esse núcleo vai partir em núcleos menores, vai liberar energia, vai liberar mais nêutrons que vão procurar mais nuclídeos para fazer a reação em cadeia. Então, isso é um fator exotérmico. A fusão são dois em rota de colisão. Você colide dois e isso libera uma quantidade de energia muito maior. Então não confunda. Lá na fissão nuclear, a gente tem o que a gente chama de bomba de pequeno porte, que são as bombas atômicas. Renato, mas bomba atômica é bomba de pequeno porte? É. Bomba de Hiroshima e Nagasaki são bombas atômicas. São bombas que são caracterizadas pela fissão. A fusão nuclear são as bombas nucleares, são as ogivas. Então, são um volume energético muito maior que vai ser liberado. Correto. E dá uma olhada nas aplicações, a aplicação da radioatividade. Aí na medicina, né, aquela bomba de cobalto, também na datação de fósseis. Você sabia, já que você é cantor, que Raulzito, ele fizeram a datação de fóssil com ele? Que ele nasceu há 10 mil anos atrás, não tem nada nesse mundo que ele não saiba demais. Aplicações na agricultura, na medicina. Ué, cara, Raulzito nasceu há 10 mil anos atrás. Como é que descobriram isso? Com a datação aí do carbono 14. Do carbono 14. Aplicações da engenharia também, né, cara? Como é que você descobre ali uma trinca, de repente tem coragem de viajar de avião, de repente tem uma trinca, uma pequena rachadura, passa um raio-x, né, para identificar essa fissura, até em um gasoduto, por exemplo, né? Aplicações da engenharia, aplicações na agricultura, né? Você irradiar em um alimento com um radioisótopo de tempo de meia-vida curta, né? Para que até que chegar na sua casa não tem praticamente nenhuma emissão radioativa. Tempo de meia-vida é bom você dar uma olhada também, né? O tempo necessário para que o radioisótopo perca metade aí da sua atividade. E é claro que as vantagens e desvantagens de uma usina termonuclear. Angra, você conhece a música Angra dos Reis? Claro, Opa. terceiro disco da Legião Urbana. Sim, a Angra dos Reis, né, cara? Né? Então, aqui lá tem várias vantagens, né, cara? Libera energia, bastante energia, muito mais que uma de hidrelétrica. O espaço, a demanda territorial para instalar uma usina como essa é bem menor que a usina ali de Miranda, né? Você não tem problema com sazonalidade, né? Você planta urânio, não, né? Você processa urânio o tempo inteiro. O grande problema é esse risco, é invisível, né? Esse problema com acidente. Fukushima, né? Fukushima agora, mas recentemente, acho que há 10 anos atrás, aí, né? E o lixo nuclear, né? Que hoje aí não é reciclável, algumas pastilhas, mas o lixo, esse lixo atômico não, né? A gente tem que pegar e guardar em containers, com chumbo, etc. Quem sabe um aluno aí do curso do EGABA, daqui a uns 30 anos, vai depositar uma patente, né? Prêmio Nobel de Física, reciclando aí esse lixo atômico. Muito bom, né? Falando em lixo atômico, que energia, né, cara? Acho importante a gente falar em energia, né? Não somente aquela parte ambiental, né? Porque isso aí todo mundo aí tem que saber, né, cara? Efeito estufa, aquecimento global, degradação aí da camada de ozônio, formação da chuva ácida. E é claro que a gente precisa chegar no Enem sabendo falar sim de energia, mas principalmente buscar fontes alternativas a essa dependência de fontes fósseis. Minimizar a dependência de carvão mineral, gás natural e derivados aí de petróleo, né? O Brasil tenta fazer aí o seu dever de casa. Nós temos aí o bioetanol, nós temos o biodiesel e todo mundo aí faz o biogás também. Só uma curiosidade, né? A primeira patente depositada no planeta de biodiesel é aqui do Brasil. Professor Expedito, cuidado, hein? O biodiesel vem de biomassa oleaginosa. Já o bioetanol, potencial substituinte à gasolina, né? Ele vem de biomassa de carboidratos. Aqui no Brasil, principalmente a partir da cana, né? Que eu me recuso a chamar de cana de açúcar. Para mim, cana de energia. Porque dessa cana você tira açúcar, energia elétrica, etanol, plástico, solventes, vários produtos da cadeia produtiva aí desse bioetanol. E uma vez apareceu no Enem, tomem cuidado. Que esse etanol de primeira geração, todo mundo sabe fazer. Até tá na moda, né? Cerveja artesanal. Pega ali o malte, tira os açúcares. Isso ainda é complicado de fazer. O problema é aquele etanol de segunda geração. O problema é aquele etanol celulose. É até o etanol de terceira de microalgas. Mas já apareceu no Enem.
Você consegue degradar a celulose no seu organismo? Não. Não, né, cara? Não. Acho que algum cientista louco um dia tentou degradar essa celulose aí, cara. Tentou dentro do organismo aí. O problema é que essa celulose, esses carboidratos ali, né? Aquele polímero natural de glicose está ali preso, está amarrado, tem a lignina, tem celuloses. Então a gente não consegue degradar essa celulose. Então, para que você converta essa celulose em açúcares fermentáveis, é muito importante um pré-tratamento. Já apareceu uma vez no Enem, a gente produzir etanol de amido. A primeira etapa era muito importante, a conversão de açúcares não fermentáveis em açúcares fermentáveis. Você precisa quebrar essa celulose para que você tenha assim, à disposição as hexoses, esse açúcar aí fermentável. Aí você vai lá e faz a etapa igual de primeira geração. Hidrólise, fermentação, cuidado com esse etanol e a biomassa, bioeagro, bioetec, sei lá, né? O Brasil faz dever de casa. Eu acredito no bio. Duas Para mim, o coisas. Brasil é uma Arábia Saudita tropical. Sério, cara. Sol o ano inteiro, elevar o potencial hidrográfico, cultivos agrícolas enormes de soja, cana, trigo, arroz e milho. O problema nosso é o desperdício, né, cara? É Me isso. dá aquele verdinho lá. Deixa eu pegar aquela celulose e fazer bioenergia. Duas coisas importantes desse texto do Chegadinho. Não esqueça, celulose, assim como o amido, assim como o glicogênio, eles são polímeros da glicose. A glicose, para ser polimerizável, ela precisa estar na forma fechada. Lembre-se que a fórmula da glicose, que é o C6H12O6, ela é uma cadeia aberta, mas no momento de sua polimerização, ela fica na forma fechada. Então, essa aí é uma coisa extremamente importante. Segunda coisa importante, o Chegadinho falou muito bem do biodiesel. Não esqueça, a produção do biodiesel ela é uma reação de transesterificação. Eu vejo muitas crianças confundirem isso com a velha saponificação. Então não confunda isso. Lá na saponificação é uma coisa. Você tem uma reação completamente distinta, você tem um ácido carboxílico mais uma base formando um sal de ácido. O sabão, ele é um sal de ácido. Ele é uma cadeia carbônica extensa e que tem uma ponta iônica, por isso que ele tem a parte hidrofílica e a parte hidrofóbica, né? A parte hidrofóbica dele é a parte de cadeia carbônica, e essa ponta iônica dele é a ponta polar, que é a ponta hidrofílica. Então não confunda com a transesterificação. A transesterificação você tem um éster de cadeia comprida, normalmente um triglicerídeo. Você vai reagir ele com o álcool tem a função, geralmente usa-se o etanol, você pega esse álcool, esse éster que está de cadeia carbônica muito grande, de 3 pontas, que é o triglicerídeo, e você vai quebrar em ésteres menores. Então, a reação de transesterificação, que é a formação do biodiesel, ela se baseia nisso. Você está pegando um triglicerídeo, reagindo com álcool, então o modelo seria éster mais álcool, dando o éster mais álcool, porque você vai exclusivamente quebrar aquela trinca e formar, então, o biodiesel. Dá pra fazer sabão de gordura humana? Ora, dá? É Clube da Luta? Quem assistiu o filme é Clube da Luta? Entendedores entenderão. Opa, o Chegadinho é um louco por retrô. Cara, a gente tá em 2023, né, cara? Em 2020 era pra ter a Olimpíada, né? Mas foi para 2021, né? Devido aí à pandemia. E o ano que vem já a Olimpíada chegou de novo, 2024. Chegou de novo. Cara, como é que a gente faz uma medalha? É um processo eletroquímico, cara, por exemplo. A gente pode fazer uma eletrodeposição, uma galvanização, porque tem caído muito aí, né? Pilhas, né? Então, pilhas o pessoal domina um pouco mais, eu imagino, né? Aquela pilha de Daniel, uma pilha, uma reação espontânea que converte energia química em energia elétrica. CRAL, cátodo sempre reduz. Ânodo sempre oxida. Tanto numa pilha, que é uma reação espontânea de oxidação, como numa eletrólise, já que é uma reação não espontânea. Da eletrólise tem várias aplicações, né? Produção de sódio metálico, cloro gasoso, produção de soda cáustica, o alumínio, né? Já caiu várias vezes essa eletrólise ígnea na produção de alumínio a partir da bauxita. Cuidado, hein? A bauxita para produzir alumínio metálico. A hematita na produção aí de ferro metálico, mediante também uma reação de oxirredução. Porém, cara, eu queria fazer uma joia folheada a ouro. Eu queria pegar ali um pequeno semicírculo e de repente cobrir ele com ouro, com prata, quem sabe com bronze, cobre, alguma coisa do tipo. Cuidado, essa tal da eletrodeposição, essa galvanização, a deposição sempre ocorre no cátodo. A deposição sempre ocorre no polo negativo aí dessa eletrólise, né? Você vai lá, coloca a peça a ser eletrogalvanizada, depositada, sempre ligada no polo negativo, ali no cátodo, e do outro lado ali no ânodo, que vai sofrer uma corrosão, você coloca o metal praticamente puro, né? O metal que vai ser consumido. Cuidado, guarda essa ideia que eu tô sonhando com isso aí, cara. Deu tempo dessa questão ser calibrada, ser testada, Olimpíada da França, de Paris, né? O ano que vem, essa eletrodeposição, a galvanização, a deposição sempre no cátodo, polo negativo, CRAL, cátodo reduz, ânodo oxida. Se for pilha, CRAL mais menos.
Então, o cátodo é positivo, o ânodo é negativo. Se for eletrólise, CRA ou menos mais. Não se esqueça, essa é a mesma ideia quando vai fazer chupeta em carro. Então, você tem duas baterias, uma que está precisando e outra que vai vir para socorrer. Você não liga positivo com negativo. Você liga negativo com negativo, positivo com positivo. Porque lembre-se que a única coisa que inverte na pilha da eletrólise é o sinal. Mas tanto na pilha quanto na eletrólise, o cátodo sempre vai reduzir, o ânodo sempre vai oxidar. Ai, me deu uma leve queimação aqui agora. O que será que eu bebo agora? Ah, mas se você está com queimação é porque o seu ácido clorídrico deve estar numa concentração um pouquinho mais Opa, alta. então o principal ácido no estômago é o ácido clorídrico? O ácido clorídrico, então nós precisamos. Achei que era o ácido sulfúrico. Esse aí não vai É rolar, isso não. aí, não. Mas se você está com isso, então você precisa de duas substâncias: ou uma base, ou um sal Sal da cáustica? que tem. Não, porque precisa ser uma base fraca. Ah, bom. Cuidado, base neutraliza ácido? Sim, mas se você vai querer neutralizar com soda cáustica, capaz que não vai ser muito bom. Então nós precisamos de uma base fraca. Ou você precisa de um sal que tenha característica básica. Oh, que tal o sal de fruta? Sal de fruta, eu adoro, né? Pareceu bicarbonato. Né? Bicarbonato sempre aparece, porque lembre-se, o bicarbonato, NaHCO3, na reação com o HCl, ele vai formar ácido carbônico. O ácido carbônico sempre se quebra, vira CO2 e água, tá feito. O CO2, o leve, a rotim, e a água. Essa mesma hidrólise, ela acontece também com água sanitária, mas é meio chatinho, né? O cloro ali irritante. A gente fazia usinha ali de água sanitária, né? Para minimizar a acidez estomacal. Porém, o hipoclorito de sódio, que é o principal constituinte ali da água sanitária, também sofre uma hidrólise dessa forma. Porém, formando ali o meio básico, mas aí agora é o ácido hipocloroso. Então, só toma cuidado com isso, né? Sempre que eu dou essa aula, meus alunos, sei, o que neutraliza um ácido? É uma base. Não somente uma base. É uma base, é um sal de caráter básico. E cuidar, né? O bicarbonato de sódio, eu te fórmula NaHCO3, ele é classificado, a classificação, como um hidrogeno ou sal. Não gosto mais de falar sal, é um hidrogeno ou sal. Hidrogeno, sal. Porém, é um sal de caráter básico. Tem um hidrogênio ali, cara, mas é um sal de caráter básico. E a cal, né? Aquela cal viva, cal virgem, que é muito utilizado no processo aí de calagem aí do solo, né? São assuntos aí pertinentes, importantes aí para o aluno saber. Essa hidrólise aí de sais. Essa hidrólise é sempre legal, Chegadinho, porque eles sempre cobram ela normalmente de duas formas. Ou eles querem corrigir o pH de água de aquário, ou eles querem corrigir pH de solo. Sempre que eles fazem isso, eles te dão uma sequência de substâncias para perguntar qual delas que pode ser utilizada para essa correção. Lembre-se, pega o sal, separa o cátion do ânion e vê quem é a base de origem e quem é o ácido de origem. Então, se vier de uma base forte, família 1A e 2A, com exceção de berílio e magnésio. Se for uma base forte e um ácido fraco, então quer dizer que esse sal tem característica básica. Então, ele serve para aumentar o pH. Se for uma base fraca e um ácido forte, o contrário. Lembre-se, quem são os ácidos fortes? Depende. Se ele for hidrácido, HCl, HBr e HI, lembre-se que o HF é moderado, era para ele ser o mais forte de todos. Mas como ele faz ponte de hidrogênio com a água, isso atrapalha a sua ionização e ele cai para moderado. Isso nos hidrácidos. Oxiácidos faz aquela continha. Número de oxigênios menos número de hidrogênios ionizáveis. Se essa conta der 0, ele é fraco. Se a conta der 1, ele é moderado. Se a conta der 2, ele é forte. E aí você vai conseguir saber exatamente se esse sal que você está querendo fazer a correção ou da água do aquário ou do solo, se ele vai servir para aumentar o pH, tornando mais alcalino, ou diminuir o pH, tornando mais ácido. Na questão sobre o pH, né, já caiu questões aí recentemente sobre o cálculo de pH, se necessário, né? Aquele P ali na química significa sempre menos log. pH, menos log da concentração de H+, POH, menos log da concentração de OH-. Para nós, meros mortais do ensino médio, a soma de pH mais POH é 14, é uma dada temperatura, mas outro detalhe aí em outro momento, no ensino superior, por exemplo. E sempre falando em pH, há momentos que o Enem quer que você saiba também, tem um conhecimento básico em deslocamento e equilíbrio. Ora, aumentando a acidez, diminuindo a acidez, então é importante dar uma olhada lá naqueles princípios de Le Chatelier. Quando uma força externa atua sobre um sistema em equilíbrio, este cara vai bailar, vai deslocar. É no sentido contrário à ação dessa força. Alguns fatores alteram a condição de equilíbrio. Dá uma olhada lá na concentração das substâncias. O aluno adora, né? Adiciona reagente, desloca para o produto, adiciona produto, desloca para o reagente, aqueles casos mais simples, né? Temperatura. O aumento da temperatura, ele favorece a cinética, tanto a reação direta quanto a reação inversa. Porém, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica, ΔH positivo. Já a diminuição de temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação exotérmica, ΔH negativo. Toda combustão é exotérmica, isso aí você é obrigado a saber. E também a variação da pressão, né? Para um sistema gasoso em que há diferença no número de mol gasosos entre reagente e produto. O aumento da pressão
desloca o equilíbrio no sentido menor volume. Já a diminuição da pressão, desloca o equilíbrio no sentido de maior volume. Geralmente no Enem cai muito questões relacionadas a efeito do íon comum, né? Você vai lá, adiciona um íon comum ao equilíbrio, um íon que tem ali um cátion da base, um ânion do ácido, alguma coisa, que favoreça, o deslocamento do equilíbrio. E o catalisador? O catalisador ele vai no Camaro? Não. Não. Altera o ΔH? Não. Aumenta o rendimento? Não. Desloca o equilíbrio? Jamais. Vai no Gaba Show? Opa, Gaba Show tá chegando. Gaba Show tá chegando. Tá chegando o Gaba. Tá Esse chegando. do Gaba, talvez ele vai. Esse vai ser Talvez bom. ele O vai. catalisador fala que ele é importante pra cacete, mas ele é meio preguiçoso, né, cara? Meio preguiçoso. É preguiçoso. Ele altera a cinética da reação, diminui a energia de ativação, aumentando a velocidade, a rapidez da reação. Cuidado com esse catalisador, ele não pode errar uma questão como essa, não. Não aumenta. E a constante? Por que chama constante? Por que não varia? Existe alguma coisa que pode variar essa constante, Chegadinho? Opa, além da temperatura? Só ela. Opa. Só a temperatura varia as constantes. Só. Cuidado só com o coeficiente da equação também, Claro. né, cara? Pra não alterar lá. Para não. Exatamente. Então toma muito cuidado com isso, viu? Sobre o catalisador, sobre tudo isso, sobre o gráfico. Não esqueça, o catalisador é o único que consegue, porque você pensa, normalmente o aluno sempre decora assim, o catalisador, ele diminui a energia de ativação. Mas por que ele diminui a energia de ativação? Porque ele diminui o complexo ativado. Então toma muito cuidado com esse. Ele é o único que consegue baixar o complexo ativado, e quando você abaixa o complexo ativado, aí você está baixando a energia de ativação. Por isso o catalisador é tão importante assim. Vamos para a nossa última dica, Renato? Vamos Tá bom, demais. né? A gente já deu. Polímeros bacana. cai no Enem? Então vamos para duas. Uma coligativa e polímeros. Vamos. ver. Né, Polímero vamos ver cai da na prova? coligativa. Você já viu polímero no Enem? Já vi, cara. Principalmente PET. Eles gostam desse PET, hein, Normalmente polímero É o cai PET, é o PET, uma é o vez PET. por ano só no Enem. Cara, mas vocês adoram esse tal do PET. Gosta. Polietileno-tereftalate? na indústria Exatamente. Exatamente. Nesse aí, o do ácido treftálico, mecânica. Opa, né? com etileno glicol. Exatamente. Polímero de condensação, né? Polímero de Lembre-se, tem dois tipos de polímero: adição e condensação. Para um polímero ser como adição, ele tem que ser insaturado. Então você vai quebrar essa nuvem π, vai abrir duas extremidades e fazer a repetição de dentro para fora. Então essa polimerização simples. Polietileno, isopor, goma de mascar, tudo isso que você vê que você quebrou π para fazer essa repetição, isso é um polímero de adição. O polímero de condensação você tem que fazer junção de grupos funcionais. Geralmente os mais famosos são poliésteres e poliamidas. Essas são as mais famosas. O nylon. O nylon. Tem uma história, né? Porque chama nylon. Naquela música, oh nylon, oh nylon, oh não. A gente pode terminar? A empresa que fabricava lá a meia calça, né? O grande boom da década de 60, né? Final de 50, 60 ali, né? Ela tinha duas unidades no planeta. Uma em New York e outra em London. Londres. Olha só. Nylon. Nylon. Essa, cara, sério. E esse nylon, existem numerações do nylon, nylon 44, nylon 46, nylon 64, nylon 66, que depende da quantidade de carbonos que tem no ácido carboxílico ou na amina. Né? Porque você sabe que o nylon é uma poliamida, e a poliamida tem como principal característica essa resistência mecânica. Tanto é que quando as substâncias mais fortes, até antes de vir os grafeno da vida, né, a gente usa colete à prova de balas. Kevlar. Exatamente, os Kevlar. O Kevlar era considerado, então, a substância mais dura, só que é muito pesada. Então, o grande problema do colete à prova de bala é isso: ele te protege, mas ele tira a mobilidade. Aramidas. Então, são exatamente. Que é a cidade de São Paulo? A gente pode terminar de novo? Poliamidas aromáticas, né? Exatamente. Poliamidas aromáticas. Poliamidas aromáticas. Coligativa. Mas antes, tem um polímero que começou a cair, infelizmente, depois daquele acidente ou crime, né? No Boate Kiss. Na boate que Começou a aparecer mais exatamente. aquele poliuretano. Poliuretano. Apareceu até exatamente. no festival da nossa cidade em 2019. Teve um acidente no Ninho do Urubu, em janeiro, e em abril caiu, né? Aquela queima de poliuretano, né? É um polímero que tem ali carbono e nitrogênio. Infelizmente, essa queima chega a formar o gás cianídrico, né? Que vai lá e é Extremamente bastante venenoso, tóxico, né? Extremamente né? tóxico. Já apareceu também em questões de segunda fase e também de primeira fase. Lembrando que esses Até no grupos Enem. cianídricos, eles funcionam como se fosse a carboxiemoglobina. Esse grupo CN acaba também entrando na hemácia e não sai mais. Então, quer dizer que o cara tem a hemácia, mas a hemácia não consegue fazer o transporte de gás, porque o grupo ciano se prendeu a ela, formando a cianohemoglobina, e aí ele morre literalmente sem oxigênio na presença do oxigênio. E para fechar, uma dica de propriedade coligativa, diminuir. Então, o que a coligativa estuda? Ela estuda ali alterações das propriedades de um solvente puro quando a ele é adicionado um soluto não volátil. Principais: pressão de vapor, temperatura de ebulição, temperatura de congelamento e pressão osmótica. Então, a adição de ou cloreto de sódio ou um carboidrato ali a um solvente por água, o que vai acontecer? Diminui a pressão de vapor,
aumenta a ebulição, diminui o congelamento e aumenta ali a pressão osmótica. Osmose, hein, cara? Aquela passagem de solvente de um meio hipotônico para um meio hipertônico, né? Já apareceu também aí no Enem. Então vai lá na sequência, anota aí, ó. Pressão de vapor, ebulição, congelamento e pressão E osmótica. você viu que eles vão alternando, né? Então, se você conseguir lembrar um deles, só se alternar. Põe na ordem. Pressão de vapor, Diminui, ponto de ebulição, aumenta, ponto de congelamento, diminui, pressão osmótica. aumenta. Então, se eu souber um deles, eu sei os 4. Bom Certo? demais. Então, essa dica é sempre boa porque você consegue fazer uma análise usando só um deles. Certo? Então, cara, a gente conversou bastante aí. Quem Eu sabe acho. num outro podcast aí no futuro. Até porque nossos meninos, como são alunos do gabarito, já sabem sabe. tudo. Já Quem sabem faz a prova? tudo. Gente, muito bom estar com vocês, assim, mestres da química, especialistas na química. E a gente encerra por aqui, então, mais um De Olho no Enem. E você aguarda aí os próximos episódios. GabaCast, a sua conexão com o conhecimento. Até mais, gente. Valeu. Até mais.